Oi, gente. Sou eu, o Toffers. Tá, vocês provavelmente estão chocados, né? Porque eu nunca trouxe, assim, eu de verdade aqui. Eu sou bem tímido, pra ser honesto, e quando se trata desse projeto meu, que é o Tofferson, a pessoa por trás disso tudo, eu aqui, carne e osso, eu fico um pouco nervoso, né? Um pouco tímido. E aí eu evito sempre estar mostrando diretamente e explicitamente meu rosto. Mas esse vídeo ele é mais sério e ele é muito importante. Espero que o áudio esteja em bom tom para que vocês possam entender a minha situação. Gente, eu acho que eu tô na internet desde que eu tenho, sei lá, uns 12 anos, né? Faz um tempinho já. E bem, desde sempre eu tive esse sonho, né? Me inspiraram esse sonho desde sempre de ser criador de conteúdo. Começou com algumas coisinhas de videogame e etc. E depois parti para algo mais sério que era animação. Porque quando eu entrei, o primeiro conteúdo que eu assisti no YouTube foi animação. Mas vamos parar de enrolar, de falar muito sobre mim, porque eu acho que isso não convém. Esse vídeo é para falar de uma situação que vai afetar muito o canal, porque eu perdi muita coisa do canal. Meus arquivos se perderam. Os PNGs que vocês veem para identificar a pessoa que fala essa voz e traz essas histórias, traz esse conteúdo aqui, essas dicas, eles não existem mais. Todas as minhas artes, algumas artes que estão nos vídeos, os arquivos base, os arquivos finais das artes não existem mais. Os quadrinhos, os mangás que eu fiz não existem mais. Por quê? Vamos começar do começo. Dia 12 de abril, né, de 2026, o meu PC novo chegou. E e ainda é para mim uma grande conquista, assim, porque desde sempre, desde criança, eu sonhava em ter um computador meu, assim, que eu pudesse dizer, esse computador é meu, eu posso jogar nele, eu posso fazer os meus vídeos nele. E ele chegou. Era um domingo, era de tarde. Cara, quando chegou eu fiquei, assim, muito feliz e sem palavras. Não tinha palavras para expressar a minha emoção. Eu posso estar colocando até alguns clipes aí, né? Ok, né? Sem pânico, né? Enfim, acho que deu para vocês entender o quanto eu estava, assim, emocionado. Aí eu fiz a instalação, já estava antecipando a chegada do PC, porque quando eu comprei o PC, eu não comprei só o computador, tá? Eu ia comprar até um conjunto inteiro, só que tinha coisa que eu não ia precisar, tipo fone de ouvido, o mouse, um mousepad, essas coisas eu não queria comprar, porque eu já tinha, né? E também eu queria ser mais cauteloso com o monitor, porque eu vou fazer faculdade de design gráfico, graças a Deus eu consegui uma vaga. E eu achei que seria conveniente eu ter um monitor de ponta de linha para ter a noção das cores, porque o maior problema desse notebook aqui, que está gravando esse áudio, esse notebook aqui, ele tem uma qualidade de exibição de imagem muito ruim, sabe? E aí eu comprei o monitor, o filtro de linha e o computador. Aí chegaram, né, o monitor e o filtro de linha, e uma semana depois chegou o computador. Eu fiz a instalação, eu verifiquei, cara, mais de 3 vezes a questão da voltagem, porque eu já experienciei perda de equipamento, né, por causa da questão de você colocar numa rede muito forte para o equipamento e ele simplesmente queimar. Eu mesmo já queimei o computador por causa disso, né? Um computador que não era meu, era dos meus pais. E aí ele ficou rodando, cara, e foi emocionante, na verdade. Eu só tinha um mouse quando foi segunda-feira, né? Eu amanheci o dia, eu comecei as coisas. Enfim, eu só tinha o mouse, não tinha o teclado, eu ia comprar o teclado. Aí eu fiquei aí uns 3 dias sem mexer no computador. Aí já pelo mouse, usando o teclado virtual, até instalei umas coisas nele. Mas ele sempre rodou conformemente. Eu fiz a instalação, ele ligou, cara. E foi muito, muito bom. Eu gostei bastante dele. E aí chegou quinta-feira que eu comprei o teclado. Aí eu até falei com uns amigos meus, eles até ficaram felizes. Ei, bora jogar. Mas só pra vocês terem noção, cara, eu não tava
tão feliz com o computador pela questão de que, tipo, nossa, agora eu vou poder jogar muito. E eu realmente estava mais feliz em ter um computador melhor para fazer o meu trabalho. Porque, apesar dos apesares, tá? Que tem sempre um problema, o editor pode crashar, eu posso até não saber fazer uma coisa e ficar estressado eventualmente. Mas apesar de tudo isso, cara, isso aqui que você tá vendo, isso aqui me deixa muito feliz, velho. Você não tem noção. Você não tem noção, cara. Isso me deixa muito feliz. Aí eu comprei o teclado, né? Foi quinta-feira, dia 16, depois de rodar o comércio aqui dentro da cidade pra ver se arranjava um precinho. Eu tava com a grana apertada e aí eu comprei o teclado. Aí sexta-feira, dia 18, né? Eu já pensei assim, pô, eu vou usar realmente esse computador e eu quero usar ele pra trabalhar. Eu já tenho um projeto aqui de vídeo, que inclusive ia sair. E eu quero fazer esse vídeo o mais rápido possível. Então eu vou pegar as coisas que eu vou usar e transferir. E na hora que eu tava transferindo, eu disse, não, vamos transferir tudo. Porque eu vou deixar o notebook aqui de lado, que eu quero fazer uma reforma no notebook e deixar os arquivos no computador. E aí eu transferi todas as minhas imagens para esse computador. Todas. E os vídeos. Os vídeos até se salvaram porque eu só transferi a questão do último vídeo que eu tava trabalhando. E tudo bem, isso foi sexta-feira, dia 17, aí a gente chega em sábado. Um dos amigos meus tinha me chamado pra jogar. Quando era 7 horas do sábado, eu tinha saído de um compromisso, né? E eu não podia estar em casa na hora, então eu disse pra ele que não ia jogar, mas assim que eu cheguei em casa, eu disse, pô, não vai dar pra jogar mesmo. Mesmo que esteja cedo e eu pudesse dormir mais tarde, naquele dia eu não queria dormir mais tarde jogando, eu queria dormir mais tarde trabalhando. Porque eu tava empenhado mesmo para fazer esse projeto, cara. Um projeto de um vídeo que era bem diferente do que eu já tinha feito aqui no canal. E aí eu sentei, eu comecei a trabalhar em algo que, por sorte, não era nada de animação, mas era algo que ia antecipar o vídeo, que ia ser tipo um anúncio do vídeo. Só pra vocês terem uma noção do quão diferente ia ser o vídeo. E aí esse foi o sábado, dia 18/4, né? Em que eu comecei a terminar a fazer a arte promocional desse vídeo. No domingo, né? Eu trabalho no domingo, pra vocês terem noção. Eu sou operador de caixa, cara. E aí eu acordo às 5 da manhã e eu fico lá até 1 da tarde, no máximo umas 2 horas. Aí quando eu cheguei, cara, eu me preparei e aí eu... mão na massa, cara. Cuida pra trabalhar. E aí eu terminei, né, essa última arte. Essa arte, é que eu escrevi aqui o roteiro e tá escrito como última arte, porque foi literalmente a última arte que eu terminei nesse computador. E que ela não existe mais também. Eu até publiquei no Instagram, mas ela não existe mais. E aí foi domingo, esse foi o meu domingo, eu trabalhando no meu projeto. Correndo atrás, né? Porque o meu sonho, cara, ele é muito caro. Não posso ficar parado. Meu sonho é muito caro. E aí foi segunda, eu já pensando em como eu poderia publicar essa arte. Segunda, dia 20/4, eu já comecei outra arte, porque esse é um vídeo que ia ter várias coisas, né, diferentes. E aí eu queria fazer meio que várias publicações diferentes para anunciar esse vídeo. E uma das coisas desse vídeo é que ele ia ter vários personagens. E aí essas artes promocionais era mais para anunciar esses personagens, entende? E aí eu ia fazer, né, essas artes meio que promocionais, mostrando, tipo, uma ficha técnica dos personagens, tipo, um Meet DLC, sabe? O que eu quero dizer. E aí eu comecei na segunda-feira essa outra postagem, né, essa outra arte. Que tava incrível, cara. Nossa, mano, é uma arte... Eu não sei, cara, como foi que eu fiz essa arte, mas ela ficou muito boa. E aí eu fiz, e deu tudo certo, eu consegui terminar... Cara, acho que segunda mesmo eu comecei a fazer o rascunho, e segunda mesmo eu terminei a line art, cara. Eu tava muito rápido, o PC, ele tancava esse meu workflow mais acelerado. E eu tava feliz, né, porque eu tava produzindo. Aí chegou, né, terça-feira, dia 20/4 de 2026. Terça-feira foi feriado de Tiradentes, se não me engano. Terça-feira foi feriado de Tiradentes e eu fui trabalhar logo cedo. E aí não deu tempo de, durante a pausa pro almoço, fazer alguma coisa, mas já tava empolgadíssimo pra fazer alguma coisa, né, relacionada ao canal. E aí eu cheguei de noite e decidi fazer algo diferente pro canal, que era trazer vídeos curtos, né. E aí eu queria fazer um vídeo curto bem simples, em que era basicamente mostrando, né, eu estudando arte. Que saiu esse vídeo. Eu fiz esse vídeo, eu gravei alguns clipes aqui,
né, no meu celular, que inclusive é a câmera, e subi pro computador. E subi normalmente. Eu consigo editar normalmente. Alguns clipes daquele vídeo eu gravei no OBS daquele computador, que gravou normalmente. E aí eu editei normalmente o vídeo. E quando eu fui abrir a aba de sons do CapCut, o PC travou. Não foi nem o CapCut, nem o OBS, nem o navegador que eu tava usando. O PC inteiro, ele travou, cara. Você entende isso? O PC, ele travou. PC novo, ele travou. Aí eu, assim, fiquei tranquilo. Eu não me desespero assim na hora. O incrível foi isso, que eu não sei como eu fiquei tranquilo. Porque a ficha não caiu ainda. E aí o PC deu tela preta, ele deu reset e quando ele iniciou, ele não ligava. Ele dava boot no pendrive. A BIOS aqui, que é rápido, né? Não precisa ficar. Ah, nem entrou. Eu tinha usado um pendrive para fazer a transferência dos arquivos. Isso foi na sexta-feira, né? Dia 17. E aí eu me toquei que ele tava dando boot no pendrive. Eu disse, não, bora botar no SSD. Reiniciei, tirei o pendrive, iniciei a BIOS. E lá eu troquei o dispositivo, né, prioritário para dar boot no P1, que é o SSD. O meu SSD tava lá. E ele não iniciava. O boot no SSD e ele apareceu essa notificação aqui. Aí ele sugeriu de eu inserir uma boot media, né, que no caso seria a ISO para dar boot no dispositivo selecionado, que no caso é SSD. E eu acho que isso indica que não tem boot, não tem ISO para esse SSD, porque provavelmente o ISO do Windows crashou de alguma maneira. Ele não iniciava. Ele não iniciava de jeito nenhum, né? Terça-feira, dia 21/4, os meus arquivos, eles ficaram puro gato de Schrödinger, né? E eu fui dormir com essa, né? Eu até falei com um amigo meu e muito obrigado, né, a Deus e ao meu amigo por ter me consolado. Aí eu acordei quarta-feira e eu já tava meio assim, cara, isso não pode ficar desse jeito. Quarta-feira, o meu amigo ele ia vir me ajudar. A gente conversou bastante e a gente chegou a uma conclusão comum de que poderia ter sido o Windows que corrompeu o Windows, né? Às vezes acontece, né, do Windows da tela azul, mas os arquivos ficarem, né, intactos, né? E aí eu tive a esperança, eu tive essa fé de acreditar que meus arquivos eles estavam bem, de que toda a minha arte ia ficar tudo bem. E eu disse, não, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem, vai ficar tudo bem. Eu tive fé, eu acreditei. E aí quarta-feira ele não pôde vir porque ele ia precisar fazer uma coisa com a faculdade. E aí chegou quinta-feira, cara, e eu já, assim, tava muito querendo fazer alguma coisa. Eu não tava no nível de, eu tô desesperado, sempre tentando manter a calma. E disse, não, eu tenho que fazer alguma coisa. E foi quinta-feira que eu entrei em contato, né, com um técnico que tem aqui na minha cidade, no meu bairro. Ele disse, olha, eu não sei bem o que pode ter acontecido. A gente precisa fazer os testes. Tá aí, eu vou lançar um áudio mais ou menos, pra vocês terem uma noção do que ele falou. Opa, amigo, boa tarde. Então, você teria que trazer o computador aqui para a gente verificar se foi realmente o SSD que queimou, se corrompeu o sistema. E daí a gente lhe passa o que deve ser feito. Bem, foi isso que ele me disse, né? Isso foi quinta-feira. Não pude levar ele quinta-feira. Mas já aí eu já fui advertido, né, da possibilidade dos meus arquivos terem, né, simplesmente... Ai, minhas costas. Sido apagados, né? Já aí eu fiquei ciente da possibilidade de meus arquivos terem sido apagados. Mas eu não deixei de acreditar. Eu disse, não, os meus arquivos, eles não vão ser apagados. Eu acreditei. Sexta-feira, eu consegui levar ele no técnico. Era de tarde. Nisso, sexta-feira, aos meio-dia, eu já tinha entrado em contato com a loja, né? Pelo Mercado Livre. E eles me retornaram assim que eu entreguei o computador ao técnico. Eles me retornaram, por incrível que pareça, só pra vocês terem noção de como as coisas são às vezes, né? E aí eles disseram que iam me encaminhar, né, pro suporte da garantia, mas o computador já tava lá. Aí quando eu cheguei em casa, eu acho que era sexta-feira à noite,
Na verdade era mais tarde, sabe? Era tipo umas 6 horas. Eles já me deram um retorno, né? Dizendo como poderia ter sido o problema. Que às vezes poderia ter sido o SSD que estava com um mau contato, né? E o técnico não disse nada. O técnico, quando eu entreguei lá, ele disse: olha, a gente vai olhar no sábado, amanhã, né? Dia 25, 9 horas. A gente vai olhar. No máximo, 9 horas a gente tá olhando esse PC, né? Aí, sexta-feira de tarde, né? O pessoal lá da garantia, ele chegou e disse: não, vamos olhar esse PC pra ver se a gente faz uma garantia, caso ele não tenha jeito mesmo. Eu já esclareci toda a situação dos arquivos, toda a situação de tudo, né? Tudo. E aí eles disseram que poderia ser um problema de mau contato. Aí eu dormi com essa, né? Pô, mau contato? Estranho. Bem, aí eu fui dormir, né? Tipo, quando eles mandaram sobre esse possível conserto, né? Tipo, mexe no cabo do SATA que vai ficar tudo bem. Aí eu pensei, nossa, não dá pra mandar pro técnico agora, porque tá fora de serviço, né? Aí eu já fui dormir com essa missão em mente. Sábado de manhã, quando acordar, tem que mandar a mensagem: olha, faça essa verificação que o pessoal lá do sistema sugeriu. E aí deu sábado, eu acordei, levantei, eu fui abrir, né, o supermercado que eu trabalho. E aí eu fiquei lá um tempinho e mandei o que os caras tinham pedido pra fazer, que era reconectar o cabo. Aí logo na hora, tipo, acho que foi uns 10 minutos, ele respondeu assim, dizendo que ele verificou, fez de tudo, fez todos os testes e disse que o SSD corrompeu. E não tinha jeito, era tipo um pendrive que até conferia lá, ele até verificava e aparecia o nome dele na BIOS, mas tudo que tinha dentro não existe mais. E não dá mais pra voltar atrás, né? Não, bom dia. A gente verificou ele aqui. Realmente foi o SSD que queimou a memória dele. Ele tá reconhecendo, mas não tem espaço, não tem nada. É como se fosse um pendrive queimado, entendeu? E não tem como salvar nada que tem nele, porque a memória que tinha nele já era, viu? Aí se você quiser passar aqui pra buscar, pode passar pra pegar ele. E aí estamos hoje. Hoje é dia domingo 26/4. Eu tô gravando esse vídeo e eu não sei mais sei muito o que fazer, cara. Eu não sabia o que fazer, mas agora eu já tenho uma ideia, um plano do que fazer, né? O canal vai passar por uma fase de stand-by até eu pegar os PNGs principais, ou seja, eu vou ter que fazer um tracing de mim mesmo, dos principais PNGs, e aí eu vou começar a me atentar na questão do backup, mas eu vou começar a fazer, né, refazer os PNGs, eu vou ter que refazer a identidade visual, que eu perdi até os banners, pra você ter uma noção, eu perdi a foto de perfil, muita coisa da identidade do canal, que eu acho que é a prioridade por enquanto, eu vou tentar resgatar. Vou manter o banner e a foto de perfil, não se preocupem. Mas primeiro de tudo eu vou tentar trazer de volta os PNGs. Segundo, eu vou ter que focar no vídeo que ia sair. Eu fiz o roteiro, cara, e é um roteiro bem legal, eu gostei dele, eu trabalhei bastante nele. Só que a parada é que eu vou ter que tentar voltar a fazer a arte, né, de que antecipar o vídeo. Pô, cara, eu tava muito animado pra fazer esse vídeo. Terceiro, cara, eu acho que eu vou trazer vídeos mais curtos pro canal. Eu trouxe aquela série, né, de melhorando minha arte. E aí teve um vídeo que deu certo, né? Um vídeo mais de humor que deu muito certo. Então eu vou tentar trazer um pouquinho mais de vídeos curtos no canal, pra que ele não fique muito tempo parado, gente. Porque vocês sabem que o YouTube não perdoa, né? E quarto, é um novo começo, né, gente? Eu tô me consolando mais e eu acho que eu já cheguei no momento aqui que eu já passei por boas partes do estágio do luto e eu acho que eu tô já erguendo a cabeça. E eu realmente meio que tô começando a me conformar de que não tem volta. Não tem volta. E agora é só seguir em frente, cara. Meus arquivos não vão voltar. E eu não vou exigir de ninguém. Eu tinha tantos arquivos e pá, né? Eu tinha tudo isso aqui, não sei o que. Eu não vou bater no peito. Nossa, eu era um grande artista. Mas uou, perdi todos os meus arquivos. Eu perdi os arquivos. Esse é um fato. A minha história como artista de 6 anos, né, desde 2020 que eu tô sendo artista digital, foi por espaço. Mas isso não anula o aprendizado que eu tenho, cara. Isso é um grande aprendizado. É um grande aprendizado até pra mim e pra você, cara. Se você quiser ser artista digital, proteja, cara.
a sua história, porque é muito importante. Mais importante ainda é você não se prender completamente ao seu passado, cara. Porque às vezes é meio sufocante, né, o passado, você ficar preso ao passado. Eu tenho um pouco dessa filosofia de deixar o que pertence pro passado atrás. O passado fica e eu sigo em frente. E assim vai ser, né, com o canal. Eu não vou desistir, não vou por nada desistir, porque, cara, fazer arte, fazer vídeo, fazer ilustração é a minha vocação. Eu amo fazer isso de coração. Mesmo que eu já tenha passado muito perrengue desenhando, mesmo que eu já tenha encarado uma parede X vezes, cara, eu acho que eu não troco por nada, assim, né? Atualmente. Embora eu não seja remunerado, cara. Essa estrutura que eu trouxe aqui pro canal, ela é completamente gratuita, tá? É completamente fé. Pura fé. E aí, né... É isso que eu tenho a dizer. Eu já perdi muita ideia do roteiro. Eu fiz até um roteirinho aqui, que tá embaixo da câmera. Uma gambiarra aqui, eu coloquei meu celular pendurado aqui numa caixa de ferramentas. Não é aqui que eu desenho as minhas coisas, não se preocupem que eu não fico que nem um... sei lá... Ai, que humilhante. Mantenham a calma, não se preocupem comigo, tá tudo bem, eu tô bem, eu vou ficar bem. Mas é mais ou menos isso, gente, a situação que aconteceu. Eu não sei muito o que falar agora, cara. Tipo, eu vou ter que editar isso depois, né? Bem, aí se eu fosse extrair uma lição de moral, cara, é algo muito complexo, é um sentimento, na verdade, e é difícil de descrever esse sentimento. Mas o que eu quero dizer pra vocês, cara, é que não desistam, nunca. Não desista, não desista. Porque sempre vai ter uma dificuldade, sempre vai ter um obstáculo, sempre vai ter um super chefe, um vilão aí que você vai se deparar e que vai parecer que é o fim, que vai tudo se acabar e que tá tudo perdido, cara. Eu já passei por isso muitas vezes e eu quero dizer pra você que desistir nunca valeu a pena, nunca me deu nada. Sempre que eu desisti, eu ficava numa espécie de vácuo e a sorte é minha que eu tinha essa motivação, alguma coisa em mim, uma chama querendo sempre dizendo... Volte, você consegue, você vai conseguir. E essa situação não poderia ser mais diferente, né? Eu tô aqui motivado, eu não quero desistir, eu quero trazer mais vídeos e eu quero continuar inspirando muita gente. Eu faço esse projeto realmente não é pelo dinheiro, porque se fosse pelo dinheiro, minha gente já teria parado no primeiro vídeo, cara. Mas eu tô aqui, eu acredito nesse sonho. E se eu posso, cara, eu acordo todos os dias. Quando não 5, 4 da manhã pra ir pra academia, antes de ir pro trabalho, eu acordo 6 da manhã e eu fico lá até 7 horas da noite às vezes, só parando pro almoço. Se eu posso, você pode, cara. E é isso. O canal não vai acabar e muitas coisas vão acontecer. E eu também vou ter que lançar uma atualização bem sincera, né? Que eu não sei se cabe nesse vídeo, mas eu passei na faculdade. Já faz 4 meses que eu consegui uma vaga na federal. E é isso, gente. Eu vou me mudar e vai ser muito diferente. E me desejem sorte, né? Rezem por mim, que vai ser realmente uma empreitada completamente diferente. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre a questão da faculdade, quando ocorrer, né, de verdade, eu vou trazer aqui um vídeo mais explicado. E é isso aí. Tamo junto, né? Agora é só desenhar. Até a próxima, gente. Tchau.